Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. No valor econômico, crescimento da esquerda não deve mudar o perfil da Câmara. Mudança na lei eleitoral e orçamento secreto diminuem a renovação. Porém, PL, PP e PT serão, não necessariamente nessa ordem, segundo o jornal, os partidos que mais devem crescer nas eleições proporcionais desse ano. As disputas para deputado federal e deputado estadual, no sentido oposto, agremiações médias sem vínculo forte com o governo e partidos pequenos sem identidade ideológica bem demarcada, tendem a perder. Diferentemente do que ocorreu em 2018, o clima antissistema hoje é baixo, o que tende a comprimir a taxa de renovação da Câmara dos Deputados. Em alta estará a tendência à reeleição de parlamentares. A esquerda, porém, vai crescer, não o suficiente para mudar o perfil majoritário de centro-direita da Câmara. E o número de partidos com representação no Congresso deve cair, inclusive graças à cláusula de barreira. Porém, a boa notícia é que o PT seguramente vai sair dessa eleição. Segundo os analistas desse jornal, é o partido que vai sair dessa eleição com a maior bancada do Congresso, alavancado pela forte dianteira de Lula na campanha à presidência. Ainda assim, infelizmente, a Câmara dos Deputados, que é onde haverá a maior possibilidade de renovação, uma possibilidade de renovação de 100%, vai continuar sendo de centro-direita, vai continuar tendo o Centrão como a maior força. Mas ainda assim é preciso notar que a esquerda tem todas as condições de formar uma grande bancada e fazer com que o PT saia desta eleição como o maior partido político do Brasil, de novo, porque o PT já teve esse título. E o Lula ele vence o segundo round das eleições. O analista diz que Bolsonaro havia largado na frente e vencido o primeiro round na disputa eleitoral deste ano em estratégias de campanha, vejam bem. Naquela época, a janela para mudanças partidárias tinha acabado de fechar e os partidos que apoiam o Bolsonaro, o PL, o PP e o Republicano, haviam atraído os maiores contingentes de parlamentares no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Após 4 meses de intensas negociações, pouca coisa mudou. A campanha está na rua, mas nada de bombástico surgiu, nenhum candidato surpresa apareceu. O PSD de Kassab não se aliou fortemente a ninguém. Não há frente ampla nem terceira via. Até as intenções de voto evoluem lentamente. Com as conversões partidárias encerradas, Bolsonaro mantém a tríade de partidos, enquanto Lula, do outro lado, conseguiu um amplo espectro de legendas de esquerda, formando assim a maior coalizão. A terceira via, como esperado, de Ciro Gomes, Simone Tebet e Soraya Tronic, não vai chegar a lugar nenhum. E a pobreza chega a recorde de quase 20 milhões nas metrópoles brasileiras. Número de 19,8 milhões em 2021 é o maior em uma década. Pesquisadores veem estímulos e dificuldades em 2022. Com o corte do auxílio emergencial e disparada da inflação e a retomada insuficiente do mercado de trabalho, o número de pessoas em situação de pobreza saltou para 19,8 milhões nas metrópoles brasileiras em 2021. E uma carta que Alexandre de Moraes tem na manga para lidar com os militares. Ele que assumirá o comando do TSE, agora, tem a seu lado no tribunal uma pessoa que pode ser fundamental na articulação com as Forças Armadas. Alexandre de Moraes, que assume nos próximos dias o comando do TSE,
tem ao seu lado no tribunal uma pessoa que pode ser fundamental na articulação com as Forças Armadas para apaziguar as relações entre o Ministério da Defesa e o tribunal. José Levi, o ex-advogado-geral da União de Bolsonaro. Levi cultiva há anos boa relação com a caserna, bem antes de ocupar o mais militarizado dos governos de 1985 para cá. Atualmente, Levi é chefe de gabinete de Moraes e, a partir da posse do ministro na presidência do TSE, se tornará secretário-geral, o mais importante cargo administrativo do TSE. Discreto, formal, Levi é querido no meio militar e sua presença tem sido citada por generais como um sinal de que os ventos com Moraes no TSE deverão soprar de maneira mais leve do que com Fachin. E Felipe Neto acusa Damares de mentir sobre Lula pelo Twitter. Ela fala de cartilha de drogas. O youtuber criticou a ex-ministra por ter publicado um vídeo dizendo que Lula distribui cartilhas ensinando a usar crack. Acredite se quiser, o youtuber Felipe Neto diz textualmente o seguinte: a Damares Alves é mentirosa e eu a desafio a me processar para que eu possa provar na justiça que é uma mentirosa. A cartilha citada por ela foi criada pelo Programa Nacional de DST-AIDS para ser distribuída a profissionais de saúde. Detalhe, a cartilha nem chegou a ser distribuída. Está aqui a propaganda de Damares. Governo Lula ensinava em cartilha como os jovens deveriam usar crack. É de uma irresponsabilidade inacreditável. E o casal Bolsonaro participa de culto e reforça a guerra do bem contra o mal. Em culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Bolsonaro reforçou o tom messiânico que tem caracterizado suas participações em eventos evangélicos. O presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram do culto em comemoração aos 50 anos do ministério do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, no domingo. No evento evangélico, em clima de campanha eleitoral, a primeira-dama disse que o Palácio do Planalto foi consagrado a demônios. A igreja estava lotada e uma multidão de fiéis ficou do lado de fora por falta de espaço. No culto, o pastor André Valadão, filho de Márcio, chamou o casal presidencial ao palco. Bolsonaro foi ovacionado por parte dos fiéis com gritos de mito. A primeira-dama fez um discurso em que misturou religião com eleições. E a dicção ruim de Cláudio Castro, governador do Rio, chama atenção em debate na capital fluminense. Os 4 candidatos a governo do estado mais bem posicionados participaram do primeiro debate realizado pela Band no Rio e o Castro teve um ataque de gagueira e foi alvo de todos os outros adversários. No Globo, ruptura institucional penalizaria o ambiente de negócios, diz o empresário fundador da Natura, Pedro Passos, em entrevista. Signatário da Carta pela Democracia, ele vê crescente engajamento de empresários também como forma de evitar retrocessos. E o empresariado vai pulando fora de Bolsonaro. E no Datafolha, em eventual segundo turno, Bolsonaro atrai o voto dos mais ricos e Lula avança entre os jovens e os mais pobres. Agora basta fazer a seguinte conta: quem tem o maior contingente eleitoral no Brasil? O Brasil tem mais ricos ou mais pobres? Aí você tira as suas conclusões. Em reunião, Bolsonaro expõe suas apostas para anular a ofensiva de Lula sobre o agro. Ele explora temores do setor em relação ao petista e manda aliados descarregarem votos em seu candidato do Mato Grosso. Preocupado com a recente aproximação de Lula com lideranças do agronegócio, Bolsonaro expôs na semana passada suas 2 apostas para anular a ofensiva política do petista. No discurso que fez na reunião com representantes do agronegócio de Mato Grosso, no Palácio da Alvorada, na quarta-feira passada, Bolsonaro deixou claro que vai explorar o temor do MST,
o temor desse agronegócio do MST. Na ocasião, Bolsonaro deu ordem para que seus aliados descarreguem votos no candidato dele em Mato Grosso. O agronegócio responde por 1/4% do PIB brasileiro e surfou na onda bolsonarista que varreu o país em 2018. Agora, o atual ocupante do Planalto se vê confrontado com a movimentação do Lula, que tenta superar resistências do segmento e tem tido apoios, como o de integrantes do grupo Amage, uma das maiores empresas exportadoras de soja do mundo, conforme mostrou o Globo. Além disso, Nery Geller, o senador licenciado Carlos Fávaro, também anunciaram apoio a Lula recentemente. E o governador do Rio esconde Bolsonaro no debate da Band. E isso é um sinal muito preocupante para Bolsonaro, porque justamente o Cláudio Castro é o candidato de Bolsonaro na cidade de Bolsonaro. E por fim, aliados de Bolsonaro temem que 7 de setembro, golpista, consolide a rejeição de Bolsonaro, porque as pesquisas mostram que essa conversa sobre urnas eletrônicas e ataques no 7 de setembro está enfurecendo o eleitorado e Bolsonaro parece não querer saber de nada. Ele vai para as cabeças como se não houvesse amanhã. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.